Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Vida Simples, Vida Leve. Eu sou a Demara e o meu objetivo com esse canal é compartilhar com você um conteúdo que possa te edificar, que possa te ajudar, que possa te motivar a se tornar uma mulher melhor, mais forte, mais sábia e que busque ser aquela mulher que Deus criou você para ser. Assim como Deus tem transformado a minha vida através de conhecer mais a Deus, conhecer mais a Bíblia, a sua palavra, eu também quero que você aprenda da mesma forma e um passo de cada vez nós vamos nos desenvolvendo. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês 5 características de uma mulher cristã bem resolvida. Se eu tô trazendo essas características para vocês, é porque em algum momento da minha vida eu não tinha essas características comigo, eu não tinha nem sequer conhecimento de que isso era importante para ser uma mulher bem resolvida, uma mulher cristã bem resolvida, e ao longo aí da caminhada eu fui aprendendo e por isso que eu quero trazer para vocês. Talvez você também vai discordar um pouco do que eu vou dizer aqui, porque você pode ser que esteja em um outro momento, mas como eu quero te ajudar a amadurecer espiritualmente, a desenvolver mais inteligência emocional para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa que convive melhor também com as outras pessoas, esse vídeo vai te ajudar, assim como essas coisas também me ajudaram. A primeira característica de uma mulher cristã bem resolvida é ela estar com a sua identidade firmada. O que seria isso? Estar com a sua identidade firmada. Quando a gente fala de identidade, é algo que nos identifica, certo? Não existe a carteira de identidade. Na nossa carteira de identidade tem ali a nossa foto, o nosso nome, a data do nosso nascimento, quem é o nosso pai, a nossa mãe e algumas outras informações. A nossa identidade de mulher cristã, ela precisa estar firmada, nós precisamos ter certeza e convicção da nossa identidade como filhas de Deus. Talvez você é cristã, você ou está iniciando a caminhada cristã, ou talvez você esteja aí já numa jornada mais longa e ainda não tenha entendido, não tenha compreendido de fato o que é ser filha de Deus. O que é ter esse registro, onde é ter essa confirmação de que você é filha de Deus. Quando nós entendemos que Jesus Cristo ele veio ao mundo, que ele morreu naquela cruz para nos salvar, para perdoar os nossos pecados e para nos dar a oportunidade de vida eterna. Quando a gente reconhece que isso realmente aconteceu e que Jesus passa a ser o nosso Salvador e o Senhor da nossa vida, aquele que nos ensina, aquele que nos instrui e a gente passa a querer viver na direção daquilo que ele ensina, nós nos tornamos filhas de Deus. E é algo que não pode ser apenas da boca para fora. Assim, eu sou filha de Deus. Todos são filhos de Deus, nem todos são filhos de Deus. A Bíblia diz que todos são criaturas. Tem um texto que diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, ele amou a todos de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele amou todo o mundo e ele quer que todos tenham uma vida eterna, mas apenas aqueles que nele creem vão ter a vida eterna e não perecerão. Quem não crê não vai ter a vida eterna. Quem não creu que Jesus veio, morreu, ressuscitou dentre os mortos e voltará para nos buscar, quem não crê nisso, a Bíblia diz que não é considerado filho de Deus. Então nós precisamos ter essa identidade firmada, saber quem nós somos, que quando nós sabemos, nós temos essa certeza que nós somos filhas de Deus, nós entendemos a relação dele como nosso pai. Ele nos ama, ele quer nos proteger, ele quer o nosso bem. E a gente também não pode ficar só nesse papel de filhinha, queridinha, cuidadinha e que papaizinho vai ficar passando a mão na cabeça e protegendo de tudo. Claro que ele é um Deus protetor, ele é um Deus cuidador, ele é um Deus provedor, mas ele também é um pai que nos corrige. Qual é o pai, qual é a mãe que não quer ver o seu filho sendo instruído naquilo que é correto e corrige? Então o nosso pai, ele também nos corrige.
Então, para que a gente possa desfrutar dessa identidade de filha, de ser cuidada, de ser amada, de receber provisão, de ser próspera, de receber bênçãos e presentes da parte de Deus, a nossa parte também precisa ser feita. Nós precisamos ser obedientes à palavra dele. Ele nos instrui através da palavra. Ele nos corrige através da palavra. Ele nos ensina através da palavra. Então, é um relacionamento de pai e filha. Então, a gente precisa fazer a nossa parte e também receber da parte de Deus aquilo que ele tem por nós. Outra coisa que você precisa saber como filha de Deus, você precisa reconhecer os seus erros. Não quer dizer que você, quando se torna filha, você nunca mais vai errar, você vai ser uma mulher perfeita. Eu escuto bastante isso, às vezes vem um comentário e outro, nossa, perfeitinha, nossa, eu sou completamente imperfeita, eu cometi já erros terríveis, uma das maiores pecadoras, como Paulo mesmo falou lá em uma das suas cartas, que eu, Paulo, de todos os pecadores, sou o maior, então eu posso fazer das palavras de Paulo também as minhas palavras. Eu, Ademara, das pecadoras, eu posso me considerar a maior. E você também pode ter esse papel, pode se reconhecer como a maior das pecadoras. Porém, existe uma forma de você se livrar desse fardo de ser pecadora. Você se arrepender pelos seus erros, você primeiro reconhecer os seus erros e os seus pecados, se arrepender de ter pecado contra Deus. Tem um outro ponto importante aqui. Gente, era pra ser um videozinho bem rapidinho com alguns tópicos, já tô entrando em algum assunto aqui. Você reconhecer seus erros, reconhecer seus pecados, você se arrepender pelos seus erros e não só se arrepender por coisas que lhe aconteceram em decorrência dos seus erros, mas se arrepender por ter pecado contra Deus. Todos os nossos pecados, todos os nossos erros, eles geram alguma consequência na nossa vida aqui, certo? Se você não se arrepende, continua pecando, não reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, não deseja herdar a vida eterna, você vai continuar pecando aqui na terra e o seu destino é passar a eternidade no inferno. Isso é bíblico, certo? Lembrando que eu estou falando para mulheres cristãs. Se você não está entendendo nada, você continua aqui no canal, que em algum momento você vai entender. Agora, você pecou, você errou. De alguma forma, você vai ter as consequências aqui na terra dos seus erros e dos seus pecados. Porém, há uma oportunidade quando você se arrepende, reconhece o seu erro e arrepende com muita dor no coração por ter pecado contra Deus, não apenas por ter sofrido as consequências do seu pecado. Gente, essa é uma grande virada de chave de mudança de vida, Quando você entende que o seu arrependimento, ele não é só pelas consequências do seu erro, mas por ter pecado contra Deus e por ter desagradado a Deus, você consegue entender que ele é seu pai, que ele reconhece o seu pecado, que você, ainda que viva a consequência física, a consequência moral, a consequência dos seus erros, ele te perdoa e você fica livre, você se torna livre, você não vai mais ser acusada pelo acusador, pelo inimigo, por causa dos erros que você tenha cometido, porque você se arrependeu genuinamente de ter decepcionado seu pai, de ter pecado contra ele, certo? Então esteja com a sua identidade de filha firmada em Deus. Peça perdão, se arrependa pelos seus erros, não cometa mais os mesmos erros e receba o perdão da parte de Deus. Deus, ele é perdoador, ele é aquele que sonda os nossos corações. Então receba o perdão da parte de Deus. Assim você vai se tornar uma mulher cristã bem resolvida. Anota isso que eu tô falando para você. Quando você entender isso, vai ser o primeiro passo para você se tornar uma mulher cristã bem resolvida. O segundo ponto, a segunda característica de mulheres cristãs bem resolvidas é que elas têm uma vida de oração e de estudo da palavra. Nossa, mas aí agora ficou difícil, porque eu não tenho tempo, eu trabalho fora, eu cuido dos filhos, eu sou dona de casa, eu estudo, eu faço uma renda extra, eu faço tanta coisa, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, de estudar e de meditar. Eu entendo que se talvez isso passou pela sua cabeça,
Como é que eu entendo? Porque esses pontos que eu falei, eu descrevi minha vida. De trabalhar, de estudar, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de gravar vídeos pro YouTube, de fazer outra renda extra. Ok, a nossa vida ela é muito corrida, ela é muito cheia, só que existe uma coisa que a gente chama de prioridades. Se você quer se tornar essa mulher, que você sabe que é possível ser, mas você não consegue, você precisa priorizar o seu tempo com Deus. Eu não tô falando que você tem que passar 1 hora orando, 1 hora lendo a Bíblia. Se a sua rotina é muito corrida, se você não tem tempo, se realmente essa é a sua realidade, comece orando por 5 minutos, lendo a Bíblia por 5 minutos. São 10 minutos do seu dia. A gente precisa desmistificar, porque às vezes no nosso contexto cristão parece que as coisas elas viram meio místicas, assim, meio mágicas, né? Meio com métodos. Ore tantas horas por dia para que aconteça isso. Faça uma campanha de 7 dias para que aconteça isso. Talvez você se disponha a estar com Deus 10 minutos do seu dia e é o que você pode fazer, e Deus vai receber aqueles 10 minutos do seu dia talvez melhor do que aquela pessoa que tem o dia inteiro livre e fica 1 hora. Sabe aquele texto que diz da oferta da viúva pobre, que Jesus, né, eles estavam no templo, eles ficaram observando, né, o que cada um doava de oferta, e tinha uma mulher que ela colocou uma moeda, acho que foi uma moeda, e Jesus disse, aquela mulher, a oferta dela foi a maior, porque ela deu tudo que ela tinha. Então, se o tempo que você tem são 10 minutos do seu dia, ofereça esse tempo para Deus. Você vai, não porque Deus precise do seu tempo, Deus não precisa do seu tempo, mas nós precisamos aprender com Ele, nós precisamos passar esse tempo com Ele, para que a gente seja mulheres de verdade, mulheres bem-sucedidas, que têm conhecimento, que olham para frente, que sabem driblar os problemas da vida, os problemas do dia. Eu recomendo que você tire um tempinho da sua manhã. Acorde 15 minutos mais cedo, prepare um ambiente, prepare um cafezinho, faça a sua oração, não precisa ser muito tempo. Com certeza você passa muito mais tempo que isso no celular, ou olhando algum vídeo, alguma pregação, alguma mensagem. É muito melhor você passar o seu tempo direto com Deus, se alimentando direto na fonte. Claro que eu aqui, como criadora de conteúdo cristão, eu acho muito bom, é muito legal você assistir o que eu tô falando, mas isso aqui não vai substituir o seu tempo com Deus, seu tempo de leitura, de oração e de meditação. Deus tem algo novo, específico para você, algo que eu aqui com as minhas palavras eu não vou saber ministrar, não vou saber falar para você. Você precisa passar esse tempo com Deus. Essa foi a segunda característica. A terceira característica é possuir feminilidade bíblica. Olha só, hoje em dia, que coisa tão interessante, né? As redes sociais, elas acabaram virando uma vitrine para tudo que a gente faz, né? Hoje em dia, todo mundo pode ser criador de conteúdo. E eu vou usar o exemplo das redes sociais, tá? Mas tudo que eu falar em relação às redes sociais, gente, realmente é muito barulho aqui nesse cantinho que eu escolhi. Ai, gente, eu preciso organizar logo lá uma parte assim com um áudio adequado, com um lugar mais isolado para conseguir falar com vocês. Então, tudo que eu vou falar aqui usando o exemplo das redes sociais, mas isso é na vida cotidiana. E muitas mulheres, elas querem expor a sua feminilidade de uma forma inadequada, e muitas mulheres cristãs fazem isso. Então, tome cuidado com a forma que você se porta, o tipo de foto que você publica, que você expõe, a forma como você expõe o seu corpo. Gente, eu não tô falando aqui de, não pode isso, não pode aquilo. Tenha bom senso, pergunte para Deus se aquilo que você tá mostrando, se aquilo que você está falando, se aquela foto, se aquele texto, se aquilo tá de acordo com uma mulher cristã, com uma mulher que é filha de Deus. Então tenha muito cuidado na forma de se vestir, na forma de falar, na forma de se portar, na forma de andar. Em tudo nós comunicamos, nós demonstramos quem nós somos.
Então, o porquê eu escolhi esse tópico para esse título de mulher bem resolvida? O mundo lá fora vai dizer que uma mulher bem resolvida, o que é bonita para ser mostrado, o corpo é meu corpo minhas regras, eu faço o que eu quiser. Ok, o seu corpo é seu, é as suas regras, se você não vive de acordo com o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo também pertence ao Senhor e que Ele nos ensina a forma como a gente deve usar o nosso corpo. Inclusive, Paulo lhe fala que a gente não deve usar o nosso corpo para imoralidade sexual. Então, às vezes, a gente tá querendo demonstrar que a gente é tão bem resolvida, expondo a nossa imagem de forma inadequada. Quanto mais bem resolvida você tiver, menos você vai sentir a necessidade de expor o seu corpo, de expor algo que não é para ser mostrado, tá bom? Eu espero que você possa refletir nesse tópico. Quarta característica da mulher bem resolvida: ela participa como igreja de uma comunidade cristã. Eu vivi em um contexto religioso durante praticamente 20 anos e quando eu converso com alguma pessoa sobre conversão, sobre o aceitar Jesus, que a gente usa muito essa frase, e hoje eu enxergo essa frase um pouco diferente da forma que eu enxergava antigamente. Talvez eu fale sobre isso em algum outro vídeo. Por muitos anos eu participei de uma comunidade cristã, de uma igreja, por muito tempo, servia muito naquele contexto. E eu me ausentei por um período mais ou menos de 2, quase 3 anos de estar servindo como comunidade. Não deixei de ser igreja, não deixei de participar como igreja, porque segui aprendendo a palavra, orando, crescendo espiritualmente. Foi um tempo que eu cresci muito, muito espiritualmente. Não recomendo para ninguém não estar inserido em uma comunidade cristã, igreja, mas foi um tempo que Deus me chamou para estar realmente a sós com Ele. Nesse período eu comecei a discipular minha filha, a Rebeca. Vocês perguntam muito sobre a Rebeca também. Rebeca tá comigo, meus 2 filhos, né, moram comigo. E eu discipulei ela, então assim, eu pude instruí-la de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, que a palavra ensina, não de acordo com o contexto religioso. Hoje nós congregamos, nós participamos como igreja de uma comunidade cristã, e esse é um ponto de uma mulher cristã bem resolvida. Ela precisa estar inserida em uma comunidade, ela precisa ter relacionamentos, ela precisa ter relações com pessoas do mesmo ambiente, do mesmo convívio. Quer dizer então que quando a gente está na igreja, a gente está convivendo com pessoas perfeitas, maravilhosas? Não, e é exatamente isso que acontece. E Paulo também, ele fala isso, né, lá na carta aos Efésios, que nós como igreja nós somos como um corpo, todos os membros eles são importantes, então os membros eles não são todos iguais. Cada um tem uma função e todos precisam conviver entre si. E quando a gente participa como igreja de uma comunidade cristã, a gente entende que nós temos o nosso papel, o outro tem o papel dele e os papéis se complementam para que esse corpo, esse organismo vivo chamado igreja, ele possa crescer, ele possa se desenvolver de forma saudável. Então você precisa estar inserida nesse contexto. Busque uma igreja que seja saudável, que esteja de acordo com o que a Bíblia diz, de acordo com princípios bíblicos e não como doutrinas de homens, que o próprio Jesus falou. O próprio apóstolo Paulo falou: fuja da religiosidade, mas esteja inserido em um contexto em que realmente viva o que a palavra de Deus diz. E a quinta característica e última desse vídeo de mulheres cristãs bem resolvidas é que ela sabe influenciar as pessoas à sua volta de forma sensata, de forma correta, de forma sábia, vamos dizer assim. A mulher que ela é bem resolvida, ela procura fazer as coisas com excelência, não preocupada apenas com agradar os outros ou para fazer bem feito porque está sendo vista. Ela faz isso porque ela sabe que a palavra de Deus diz que tudo que a gente fizer,
a gente deve fazer como se for para o Senhor. Então, tudo que a mulher cristã bem resolvida faz, ela acaba de alguma forma impactando outras pessoas, influenciando outras pessoas, seja no cuidado da sua casa, seja na criação dos seus filhos, seja na sua forma de falar, na sua forma de vestir, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, dentro da sua igreja, onde quer que ela esteja, ela vai influenciar positivamente. Gente, eu acho tão interessante porque lá onde eu morava não passava caminhão do gás. Isso é coisa assim, ó, que me volta lá pra minha infância. Porque quando a gente era criança, passava o caminhão do gás. Aí eu lembro que a mãe deixava o botijão lá na ponta do muro, assim, né? E o caminhão, quando o caminhão sabia que aquela pessoa tava precisando do gás, então parava ali e trocava. E ontem eu tava eu tava observando, tinha um botijão de gás ali na vizinha da frente da minha casa. E, nossa, aquilo assim me deu uma lembrança tão legal e eu fiz outra reflexão, né? Porque lá na cidade que eu morava antes, no Rio Grande do Sul, se deixar um botijão de gás na rua, assim, que nem deixam aqui, pode ter certeza que vai passar alguém e vai levar embora aquele botijão de gás, você vai ser roubada. E aqui não, aqui é bem tranquilo, assim, é uma outra cultura, né? É muito legal isso. Mas bom, fechando esse parênteses aqui, eu acho que eu falei todos os pontos, então, sobre... Todos não, né? Esses são 5 de inúmeras características de uma mulher cristã bem resolvida. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma para que você reflita. Se você está buscando ser essa mulher bem resolvida, se você já está no caminho, coloca aqui nos comentários se fez sentido para você. Qual desses 5 tópicos, dessas 5 características que você gostaria assim de receber uma aula sobre isso, de ter um vídeo específico que fale só desse ponto para que a gente possa assim desenvolver mais, se desenvolver melhor, se tornar mulheres melhores? Coloca aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. Já dá uma conferida, ver se você está inscrito aqui no canal, se as notificações estão ativadas, se já deixou o seu curtir, isso é muito importante para mim. É muito importante também para o crescimento do canal, porque o YouTube vai entendendo que o pessoal está interagindo com o conteúdo. Se você puder também, compartilha com uma outra mulher esse conteúdo. Talvez você tenha uma amiga, uma irmã da igreja, alguém que quer se tornar uma mulher assim, bem resolvida, bem sucedida, que realmente está dando frutos, sabe? Que dá para enxergar que aquela pessoa ela tá crescendo em conhecimento com Deus e que ela tá melhor do que ontem, melhor do que semana passada. Então, manda para alguém que isso pode estar ajudando e edificando mais algumas vidas. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!